Eu queria dar as boas-vindas e a boa noite em nome do Instituto Fernando Brodel. Esse é o primeiro encontro que nós fazemos presencial depois do recolhimento imposto pela pandemia e estamos todos reaprendendo sobre como conviver com esse novo ritual de comportamento, de acolhida e inclusive de participação, de previsão das presenças. Nós temos 60 inscritos e aqui estamos reunidos para pensar em propostas, né? O Instituto foi fundado em 87, 35 anos atrás, preocupado em propor soluções, em propor propostas. E daí reunimos um grupo de membros preocupados e comprometidos com o futuro do Brasil, reunidos pelo Norman, fundador do Instituto, diretor de pesquisa. Dentre os nossos membros, o Samuel Pessoa e o Felipe Sal, e outros inúmeros membros ilustres estão aqui. Então, eu queria dizer somente essa palavra de boas-vindas, de acolhida, de gratidão pela presença de vocês. Eu sou Roberto, sou o diretor executivo do Instituto, e aqui temos um grupo de equipe que está nos apoiando, como o Jackson e o Marco na equipe técnica, Margarida com apoio geral, a Catalina, diretora do programa Ciclos de Leitura. Nós atuamos em mais de 300 escolas públicas no Ceará e de São Paulo, promovendo o protagonismo dos jovens através da leitura. E a Débora e a Madu, coordenadora do programa. Então, sejam bem-vindos. Norman, você gostaria de dizer uma palavra de boa noite? Obrigado a vocês. Bom, eu acho que esse livro é importante por o leque de temas que ele aborda, porque tem poucas fontes de referência ao gama que unifica esses vários problemas institucionais do Brasil. E o que gostaria de haver lido neste livro é mais propostas sobre soluções. A intelectualidade brasileira é longo em análise e muito curto em propostas. E eu gostaria que esses jovens economistas, que além de ter a titularidade bibliográfica colocar esses artigos em seu currículo, poderia pensar com mais originalidade sobre os problemas institucionais do Brasil. Com isso eu remeto. Quem fala agora? Você pode contar que você vai embora. Bom, primeiro cumprimentar você, Norma, um prazer te rever, né? Eu lembro que quando estava na Tendências ainda, você me convidou para vir aqui, assistir umas palestras e depois, generosamente, para ser membro do Instituto também. Então, agradecer pelos seus conselhos e pela oportunidade. E o João e a Laura, né, que eu tive a honra aí de, junto com eles, organizar o livro. E agora o Samuel também aqui mediando essa conversa com a gente, que também é um grande amigo e com quem tive a oportunidade de trabalhar também na Tendências, né? Cumprimentar todos vocês, obrigado pela presença. Eu quero dizer que o livro, na verdade, ele surgiu de uma conversa nossa, né, para reunir jovens, pessoas que estavam querendo pensar o Brasil pós-desastre, vamos dizer assim, né? Porque o governo que está aí não é um governo, é um desgoverno ou coisa parecida com isso. Além das questões óbvias que todos sabem, é um governo também amador, né? Você olha para os ministérios, não vê ninguém com propostas, com coisas concretas acontecendo, ou mesmo gente competente, né, para colocar
aí para fazer coisas em todas as áreas, né? Não só na economia, mas no Ministério da Educação, da Saúde, qualquer área que se pegar é realmente uma desconstrução, um desmonte do que foi feito em todos os governos anteriores desde a redemocratização. E aí a nossa ideia foi começar a discutir de fim de semana, ainda no período da pandemia, e por Zoom, né, por vídeo e tal, nessa dinâmica que todo mundo de alguma maneira teve que entrar, com amigos, né, pessoas do meu círculo, do João, da Laura, para ter ideias, não só diagnóstico, mas também propostas. É sempre difícil formular proposta, porque quando a gente se reúne, fica falando das coisas negativas, das críticas, né, que a gente está acostumado a fazer as análises. E o esforço que nós tivemos, e aí eu acho que o papel do João foi fundamental, foi de pedir para cada um dividir o capítulo sempre em diagnóstico e proposta. E não só o João, a Laura também, eu também, mas foi uma contribuição importante, especificamente do João, né? E acho que nós três também acabamos nos complementando bem, porque eu me lembro no começo que a minha tendência era ter um livro que fosse de pessoas que pensassem muito parecido. Então trazer já no convite, né, jovens e tudo, mas que tivessem uma mesma linha, e mais na área de economia, de orçamento, que é a minha área. E aí a Laura e o João trouxeram um componente que para mim foi novo e que de fato acho que é o sucesso do livro, se dá para dizer isso, é porque justamente tem essa pluralidade. Tem gente que é especialista em meio ambiente, políticas sociais, questões de gênero, né, igualdade de gênero, questões raciais, também tem questões orçamentárias, etc. E nós aprendemos muito, né, pelo menos eu revisando alguns capítulos, fazendo a edição, conversando com os coautores e coautoras, foi um aprendizado muito grande. Eu acho que o Reconstrução, na verdade, é o começo de algo, né? É um conjunto de propostas e ideias que pode ser burilada, que pode ser criticada, que pode ser complementada também, para que a gente possa ajudar a pensar o Brasil a partir de 2023, na esperança de que a gente consiga eleger um governo diferente desse que está aí. E realmente eu acho que há uma esperança e há uma possibilidade real disso ser feito. E se há uma coisa positiva desse governo é que ele uniu pessoas que normalmente ficavam em campos distintos, né? Então hoje você tem, por exemplo, as plataformas mais à esquerda discutindo regras fiscais, discutindo temas que eram vistos como mais liberais, né? Pelo menos aqui nesse espectro nosso aqui no Brasil. E de outro lado, os economistas, os intelectuais, também tidos como mais ortodoxos, liberais, também começaram a entrar em agendas que eram da esquerda. Por exemplo, progressividade tributária, a tributação de lucros e dividendos, reforma tributária não só naquele sentido de simplificação, mas também de aumentar a igualdade, né? Aumentar a progressividade do sistema. Então eu acho que isso é um fato positivo, né? As pessoas estão, aquelas que estão no campo democrático, estão se unindo em torno de ideias e de propostas. O livro, eu particularmente participei de um capítulo com a Laura, sobre política econômica, e um outro sobre política fiscal, também com coautores, que são os assuntos que eu gosto, que eu tenho trabalhado aí nos últimos 15 anos, e agora também na Secretaria da Fazenda aqui em São Paulo. E o João e os outros coautores e organizadores trouxeram elementos que para mim, por exemplo, na área de saúde, na área de educação, de políticas sociais, representaram um aprendizado muito grande. O que eu acho é que a gente tem que ver como transforma o livro agora em política pública para valer. Que eu acho que é a provocação que o Norman fez já na sua introdução e que é realmente difícil. Quer dizer, como é que a gente vai pegar um desses capítulos que tem lá 8 ou 9 ou 10 recomendações e tirar dali uma política que um partido vai dizer, não, nós vamos fazer desse jeito. E aí vamos escrever o projeto de lei, vamos escrever a PEC. Até eu me lembro que no início eu até ambiciosamente queria que os capítulos viessem já no final com uma minuta, né, de projeto de lei, de PEC, mas ia ficar um livro desse tamanho. Agora, mas eu acho que esse é o desafio, transformar em coisas concretas, né, para a gente chegar lá no PT, no PSDB, no PMDB, né, nos partidos que realmente têm força para fazer coisas interessantes, com ideias concretizadas já, não só propostas gerais.
Então, o que eu queria dizer é que é um prazer realmente estar aqui, conversar com vocês, ouvi-los também, agradecer mais uma vez pelo convite e ansioso aí para ouvir o Samuel também e meus amigos aqui, João, Laura, Norman e todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada a todo mundo por estar aqui. Obrigada, Roberto, Norman, Catalina. Gostei muito de saber do projeto de vocês de leitura do Instituto. Bom, o Felipe já contou toda a história, né, dos últimos quase 2 anos aí sobre o livro, né. Eu só vou acrescentar, na verdade, dizendo que o principal objetivo que a gente teve quando a gente começou esse grupo para debater ideias, pensar no futuro mesmo do país, né, dentro das nossas perspectivas, era tentar fazer essa direção que o Norman bem provocou no começo, né? Pensar em coisas que são práticas e olhar para frente, né? Obviamente a gente não consegue olhar para frente sem olhar para trás, a gente não consegue fazer uma proposta de política pública sem entender em que contexto econômico e social que a gente vive. Mas a gente queria fazer isso de uma forma bem prospectiva e a gente queria fazer isso trazendo uma característica que eu, talvez, erroneamente vou dizer que eu acho que é um pouco da nossa geração. É uma característica que a gente tem quando, principalmente nós economistas, de tentar fazer uma análise técnica através de evidências para a gente poder pensar prospectivamente no futuro do país, né? E além dessa questão técnica, né, de tentar sempre olhar dados, evidência, experimentos para desenhar políticas públicas, uma coisa que era muito cara para nós, muito importante para a gente, era pensar em criar nesse grupo um coletivo de ideias que fosse não homogêneo, que foi uma coisa que o Felipe falou, né? É muito difícil sair da nossa bolha intelectual, né? A gente cresce com as mesmas pessoas, a gente está sempre nos mesmos ambientes e a gente tentou, de alguma forma, se provocar para trazer pessoas diferentes para debaterem os temas que a gente achava que eram relevantes e, inclusive, temas que a gente nem tinha pensado, né? A gente foi acordado para coisas importantes no debate que não faziam parte do nosso repertório, pelo menos não faziam parte do meu repertório, né? Então foi um processo que foi muito rico intelectualmente nesse sentido. Então foi um livro que foi feito por pessoas que têm uma bagagem intelectual muito diversa, né? Não são só economistas, são pessoas que tiveram experiências de vida muito diferentes, que cresceram em lugares diferentes, vieram de famílias diferentes, né? São homens, são mulheres, são homens e mulheres brancos, homens e mulheres pretas. Então a gente teve uma preocupação de tentar trazer um pouco mais do Brasil para a mesa de debate democrático, né? A única coisa que não podia para entrar no nosso clubinho era você ser contra a democracia. Se você era contra a democracia, você não podia entrar no grupo. Esse era o único pedido que a gente tinha, na verdade. E agora, é muito difícil não falar como economista, né? Porque é assim que eu penso há muitos anos já. Mas como economista, a gente também teve uma preocupação de tentar trazer um debate que eu acho que é um pouco, talvez só um pouco otimista demais, mas eu acho que ele é vanguardista no Brasil, que também o Felipe já deu spoiler aí, mas é de não tentar criar barreiras, né? Então, pessoas que são treinadas de uma determinada forma não falam de desigualdade, pessoas que são treinadas de uma outra forma falam de desigualdade, não. Todo mundo pode falar de desigualdade, principalmente num país como o nosso, que a desigualdade é tão latente, né? Então a gente tentou sair um pouco desse clubismo dos economistas, né? Eu fui treinada como economista no Brasil para que a gente fizesse o bolo crescer para depois repartir, né? E quando eu fui fazer meu doutorado lá fora, para mim foi muito impactante que as minhas aulas todas super matematizadas, mas existia uma preocupação muito grande com desigualdade. Eu pensei, nossa, então existe, né, a preocupação com a desigualdade entre os economistas que também são matemáticos. E eu acho que a gente de alguma forma tentou trazer isso para o livro também, né? É o rigor técnico e a preocupação com o que realmente importa. O que realmente importa é a gente resolver a desigualdade num país como o nosso, em que a desigualdade não pode esperar o bolo crescer. Até porque hoje a gente sabe que o bolo não cresce se você não redistribuir desde o início, né? E eu queria até finalizar, porque eu já falei muito, quero passar agora para o João, mas queria dizer que iniciativas como essa, assim, são um refresco mesmo, né? A ideia do livro, eu falo brincando que o grupo cresceu como quase uma terapia em grupo, na verdade, para a gente poder, de alguma forma, se apoiar num momento difícil que o nosso país passava. Mas a ideia do livro, ela de fato, o livro é um detalhe, né? É a materialização de uma tentativa de trocar ideias e de fazer algum capital humano e
tentar dar a nossa micro contribuição para o debate. Então é muito bom poder compartilhar com pessoas que têm o mesmo interesse também. Deixa o João agora. Excelente. Obrigado, Laura. Obrigado, Felipe. Boa noite a todas e todos. Obrigado por estarem aqui. É um prazer estar aqui no Instituto. Agradeço muito ao Roberto por ter viabilizado, liderado e de forma tão entusiasmada feito esse convite a gente. Agradeço a Catalina e o Norman também pela acolhida e, obviamente, aos meus amigos, irmãos, Felipe e Laura. E agradeço ao Samuel, estou super curioso para ouvir o que ele vai comentar. As críticas são voltadas ao Felipe, eu quero deixar isso claro. E todo e qualquer elogio você pode falar olhando para mim e para lá, tá bom? Brincadeiras à parte. Eu vou fazer um rápido comentário, como sempre, complementar aos meus amigos, o Felipe e a Laura. Que eu vou dividir em duas partes, mas eu vou ser breve, prometo. A primeira parte é a questão da angústia. Eu acho que todo mundo aqui está angustiada e angustiado com o que está acontecendo. Continuamos angustiados, mas em 2020 a gente estava muito angustiado quando a reconstrução começou. Eu nunca imaginei que viveria uma pandemia, isso é um clichê, ninguém aqui nunca imagina que vai viver uma pandemia, mas eu nunca imaginava que a gente teria a vacinação abertamente sabotada durante uma pandemia. Isso me trouxe muita angústia. Eu sou pai de um filho pequeno e você não precisa ser pai e mãe para pensar no futuro, mas quando você é pai e mãe, o futuro está na tua frente todo santo dia, né? E isso me trouxe uma angústia pessoal muito grande. Eu nunca imaginei que a gente ia ter o principal debate de política pública de educação acontecendo. A principal política pública de educação no Brasil é o Fundeb. É um debate constitucional, nacional, com implicações diretas no subnacional, regionais, né? Governadores e prefeitos. Aconteceu em 2020. Quem lembra? Eu nunca imaginei que a gente teria o mais importante debate de política pública de educação com uma omissão completa do governo federal. Não fossem as forças da sociedade, movimentos como Todos pela Educação, sindicatos de professores e outros movimentos, e uma acolhida pluripartidária no Congresso Nacional, à época não existia o orçamento secreto, a Câmara estava com o Rodrigo Maia, a gente teve uma relatora do DEM, esse partido que acabou, agora é a União Brasil, com grande apoio de subrelatores como Edivan Alencar, do PDT do Ceará, Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Então você tinha do DEM ao PDT, com o pessoal, todo mundo estava lá. Não fosse um esforço do Legislativo com a sociedade civil, a gente não teria Fundeb no Brasil. Isso é muito digno de nota, porque a gente não está no parlamentarismo, né? Quem lidera é o presidente. Então, várias coisas aconteceram em 2020 que aumentaram muito a nossa angústia para nós que, como a Laura e o Felipe falaram, viemos de uma geração que estava profundamente desacostumada com isso. Eu não estava acostumado com isso. Acostumado a discordar de governo, de presidente, isso é do jogo, qualquer lugar do mundo, né? Mas acostumado a não ver o presidente, não ter ideia, eu não estava acostumado. Então, o start do Reconstrução é essa angústia de você ver a destruição sanitária, educacional, econômica. O auxílio emergencial foi suspenso durante a segunda onda da pandemia, com 4.000 pessoas morrendo por dia, todos os dias. A gente viu a destruição estética, não é apenas o terno verde do Luciano Hang, mas são essas várias pessoas, majoritariamente homens, fazendo arminha com as mãos, e a destruição institucional. Então, quando você vê a destruição de todas essas áreas, você fica naturalmente angustiado. Daí, evidentemente, a reconstrução. E o segundo ponto, para encerrar, o Brasil nos anos 20. A gente está apenas no começo do ano 2 da década de 20, que é a década que a gente está. O que vai acontecer na década de 20? Eu não sei. E ninguém que está aqui sabe. Ela está por ser escrita. Então a gente está olhando para frente com reconstrução, sem dúvida alguma. A maior parte da década de 20 está diante da gente. E é muito importante, eu vou
encerrar essa fala inicial, uma das várias coisas que uniu Laura, Felipe e eu foi que a gente sabia que a gente queria o Pércio Arida para escrever o prefácio do Reconstrução. E vou começar contando da seguinte maneira. Não foi só o Instituto Brodel que começou em 87. Nós também, o Reconstrução, nós autores, organizadores, nós nascemos em 87, em 86, em 88. Essa é a idade da nossa turma. Então, quando aqui estava começando, a gente estava sujando fralda. A gente não pegou a hiperinflação, nós éramos pequenos. A gente não pegou a luta para a redemocratização, ela já tinha acontecido. A primeira reconstrução do Brasil, quando você chega com homens e mulheres para limparem a destruição da ditadura militar, aconteceu quando a gente estava sendo concebido, nascendo, né? E o Pércio liderou isso. Por que ele é tão importante para a gente, embora ele venha de gerações anteriores, né? Quando ele tinha 18 anos de idade, ele estava numa luta contra a ditadura militar. Ele sofreu muito por isso. Como todo mundo que está aqui sabe, ele foi preso e torturado com 18 anos de idade. Ele estava do lado certo. Depois o Pércio foi fazer economia, foi praticar ciência. Ele fez 2 doutorados e praticar ciência rigorosa para propor. Trabalhou na redemocratização e depois foi um dos formuladores do Plano Real. E ele prefacia o Reconstrução, não é à toa, né? Dá para fazer. É com muito otimismo que eu encerro essa fala e eu peço desculpas se eu me alonguei. E mais uma vez eu agradeço bastante a todo mundo que está aqui. Obrigado mesmo. Bem, obrigado aos autores, obrigado pelo convite. Eu preparei umas notas, vou tentar meio ler e falar, não sei como que vai funcionar esse negócio. Eu fiz uma leitura do livro, vou compartilhar com vocês a minha reação ao livro. E para a gente não perder tempo, as partes que eu gostei eu vou passar mais rápido e vou gastar mais tempo nas minhas discordâncias, dúvidas, críticas, etc., que é mais produtivo. Tá? Eu acho que assim, o volume, para mim, ele estabelece a agenda, os temas principais e as propostas de política econômica que a gente tem que pensar no momento que a gente vive, né? Ano eleitoral, com toda a tragédia que aconteceu no país nos últimos 10 anos. Então, acho que é uma leitura obrigatória para quem está interessado em pensar políticas públicas e como que a gente olha o futuro. Também um livro, acho que tem um tema que passa por essa fala, tanto da Laura como do João, que é a questão geracional. O país está super polarizado, acho que a gente tem essa polarização desde as manifestações de 2013, talvez até tenha começado um pouco antes. A impressão que eu tenho é que o texto ele priorizou olhar para frente. Eu entendo um pouco a escolha dos editores, né? Mais ou menos assim, eu diria que os editores pensaram assim, vamos juntar os cacos do que sobrou do país e tentar reconstruir da melhor forma possível. Segue daí o título do livro Reconstrução. Então, a impressão que eu fiquei é que os editores tomaram o seguinte caminho. Nós somos uma nova geração que veio depois do desastre. Não queremos remoer muito a polarização e vamos olhar para frente. Então, a dúvida que fica é a seguinte: é possível avançarmos sem um cuidadoso escrutínio do que fizemos? Onde acertamos e onde erramos? O livro, para mim, se equilibra nessa difícil escolha e penso é a maior fragilidade do livro. Por outro lado, a força do livro tem origem nessa escolha. A fragilidade e a força dos dois lados de uma mesma moeda, né? O texto é leve, e eu acho que essa é a força, e é possível de ser lido por todos, inclusive os mais amargurados da minha geração, que foi a geração que mais protagonizou a polarização. E, portanto, sinaliza um acordo possível nos próximos anos. Talvez a chapa Lula-Alckmin seja a expressão política desse denominador comum. Outro aspecto do livro é que em algumas passagens deixa a desejar no emprego da teoria, dos princípios da microeconomia e da pouca técnica no desenho das políticas públicas. Eu vou voltar a esse ponto, mais no final. Tem um monte de capítulos importantes, gente. O livro todo, na verdade. Tem um capítulo da Laura de imprensa, principalmente preocupado com a questão da imprensa local e como que a gente pensa políticas públicas para estimular, né? Porque um dos maiores problemas da informação local desapareceu, né? Capítulo 5. Também me chamou a atenção o capítulo sobre federalismo fiscal,
que nos brinda com um escrutínio muito cuidadoso das distribuições, redistribuições que existe na complexa Federação Brasileira. Talvez o Brasil seja o único lugar do mundo, não sei, que tem 3 níveis, né, de autonomia. Com esse grau de autonomia, né? Só o Brasil, né? O capítulo 12 tem uma proposta para elevar a receita de impostos em 2 pontos percentuais do PIB, elevando a progressividade do imposto de renda. Uma proposta já está bem pronta, me faz todo sentido. E 2 belíssimos capítulos sobre a primeira infância e talvez dos momentos mais difíceis na vida de qualquer jovem, que é o ingresso no mundo do trabalho, né? Então, 2 capítulos muito legais. Ele tem um capítulo sobre reforma orçamentária, árido, um tema chato para Dedéu, super importante. Super importante. O capítulo inicial apresenta uma análise super interessante do papel do setor público, foi escrito pelo meu amigo coautor, Braulio Borges. Eu senti um pouco falta desse texto recente do Peter Linder, já cobrei ele, disse: Samuel, não deu tempo, o livro saiu há pouco tempo. No fronte da política econômica tem o capítulo 16, que foi da Laura com o Felipe. E com o Ricardo Barbosa. Com o Ricardo. E comigo. E vou gastar um pouquinho de tempo nesse capítulo 16, porque esse capítulo 16 sumariza o framework macroeconômico do livro. Aí eu acho que a ambiguidade do projeto do livro se apresenta. A ambiguidade é esse gelo fino de tentar olhar para frente, sem causar e sem remoer muitas nossas feridas por conta de tudo que a gente passou. É como discutir nossa grande estagnação sem uma análise mais detalhada de nossos erros de política econômica. A resposta do livro é mais ou menos essa, nesse capítulo, mas esse é o tom do livro. Fizemos muitas coisas, muitas medidas, muitas políticas, algumas deram errado, outras deram certo, mas no frigir dos ovos estamos aqui, estagnados há 4 décadas. Aqui aparece a maior limitação do projeto do livro, como avançar sem um diagnóstico mais cuidadoso. Por exemplo, na discussão recente, apresenta os erros do que ficou conhecido por nova matriz econômica, sem problemas, pois hoje é consensual que se errou ali. Acho que até os petistas não têm problema com essa questão. Também é claro em reconhecer a não sustentabilidade da política econômica no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Ok. Mas segue a questão. A falta de sustentabilidade da política começou ali. Essa questão nos divide. Por isso o tema não foi tratado no livro. Minha resposta a essa questão importantíssima: a insustentabilidade da política econômica é um fenômeno muito anterior, remonta provavelmente a 2006. Por que isso é importante, gente? O Lula saiu em 2010 com 85% de aprovação, né? E a política que nós praticamos entre 2006 e 2010 era insustentável. Eu não estou criticando o Lula, porque ele saiu com 85% de popularidade, foi a sociedade que produziu aqui em última instância. Né? Mas se olhar a trajetória produzida pela Instituição Fiscal Independente do superávit primário estrutural, que aliás foi atualizada ontem, hoje subiu no site, a Vilma fez, usando a metodologia da FMI, a CDE, que era tudo padrão. Superávit primário estrutural do governo cai a partir de 2005, sistematicamente. Em 2010 já é 0. E a queda do superávit primário entre 2005 e 2010 é da mesma intensidade que houve entre 2011 e 2014. Ou seja, nós já estávamos praticando, enquanto sociedade, uma política sustentável lá no segundo mandato do presidente Lula. E essa insustentabilidade ela é muito clara se a gente olhar outras estatísticas da evolução da inflação, principalmente inflação de serviços, a evolução das contas externas, seja exportação líquidas pelas contas nacionais, seja o déficit de transações correntes do Banco Central, dados de rentabilidade da empresa, se pegar na economática, a estatística, a geração de caixa como proporção do faturamento das empresas cai também no período. Ou seja, a gente tem um problema, período maior felicidade do país, que terminou com o presidente mais popular da história, foi um período em que nós praticamos uma política não sustentável. Então, temos um problema dramático. Quer dizer, questão, será que o nosso sistema político consegue produzir políticas sustentáveis a longo prazo? Essa é uma questão que está colocada e a gente não sabe a resposta. Então, já podemos um monte de coisa.
Em alguns capítulos do livro, eu senti falta de maior diálogo com o conhecimento acumulado. Penso que os 2 capítulos que tratam da política, são os capítulos 2 e 3, têm esse problema. Talvez mais o terceiro do que o segundo. A ciência política brasileira, desde os trabalhos clássicos dos anos 1990, de Fernando Limonde e Angelina Figueiredo, tem caminhado na direção de reconhecer a funcionalidade do nosso presidencialismo de coalizão. Escritos de Fabiano Santos, Otávio Amorim, Carlos Pereira e Marcos Mello, entre tantos outros, caminham nessa direção. Não obstante esse otimismo, caímos em uma longa crise política. Qual é o diagnóstico? O que deu errado? Há questões estruturais que esses autores todos não observaram, do ponto de vista do desenho institucional do nosso sistema político, ou a crise foi uma conjunção conjuntural de muito azar, muito negativa que gerou? Então, o que aconteceu? Vale lembrar, porque e aí eu penso, né, o capítulo 3 principalmente sugere a gente apostar no sistema eleitoral distrital misto. Eu me pergunto, por que a adoção do distrital misto resolveria as questões? Né? O que estamos falando? A gente tem que lembrar que o Jair Nicolau, que é um dos maiores entendidos de sistemas eleitorais do Brasil, já disse que a eleição esse ano vai acontecer o melhor sistema eleitoral da história do Brasil, desde o Império. A gente fez uma mini-reforma eleitoral em 2017, que é uma mini-reforma que tem todas as qualidades interessantes, que ela é hiperincremental, ela muda muito pouco, mas ela muda exatamente na direção onde estão os nossos maiores problemas. E aí eu pergunto, será que não é melhor a gente simplesmente, vamos parar de discutir a reforma eleitoral, vamos deixar o novo sistema, que é o melhor da nossa história, decidir em 2017 maturar, rezar e fazer pressão para os deputados não mudarem aquilo, e daqui a 10 anos a gente volta a conversar esse tema. Tem problema, não há menor problema. É possível que o sistema distrital misto ataque 2 problemas do nosso sistema político. A baixa representação no Congresso Nacional das regiões metropolitanas e a grande distância entre o representante e o representado. Mas aí, no bojo de uma discussão, esses temas têm que ser tratados diretamente. Na política, me parece que a agenda do progresso de nossas instituições, do aperfeiçoamento de nossas instituições hoje, que é prioritária, é uma melhora da governança dos partidos. Acho que esse é o tema que pega mais hoje na política. Não é tanto mais o desenho da cédula eleitoral, a questão eleitoral, mas mais reformas que ataquem a democracia interna dos partidos, que acabe aquela coisa de diretório que não é definitivo, que é uma coisa meio maluca. Eu não entendo muito desse tema, mas eu sei que essa é o gargalo maior, e acho que outro gargalo importante é a gente repensar, ou pensar melhor, as regras de distribuição dos recursos do fundo eleitoral. Quer dizer, hoje a gente tem um fundo público, totalmente público, tem que ter, a discricionariedade tem que ser muito baixa. Não pode ser que o dono do partido tenha discricionariedade sobre o dinheiro público, ou seja, tem que ter cota para gênero, cota para raça, tem que ter cota para o cara que não é o titular do cargo que está concorrendo, tem que ter um limite, um teto máximo para gastar com cada candidato, e tudo isso está em aberto, me parece que é o tema mais importante, junto com a democratização interna dos funcionamentos dos partidos. Muito bom o capítulo de educação, ressaltando as exitosas experiências do Ceará e de Pernambuco. Um tema que eu senti falta e que me parece um dos maiores gargalos é o que a gente pode fazer para redesenhar a carreira do magistério. Quer dizer, o que a gente pode fazer para estimular que os jovens mais talentosos escolham ser professores, né? Porque a gente sabe que todo sistema público, toda rede pública que deu certo, ela tem essa característica. Os jovens mais talentosos, aqueles que ficam entre os 30% do Enem, saem de lá os futuros professores. E a gente não consegue pensar nisso, e aí eu acho é super chato falar, exigir de vocês isso. Vocês fizeram um livro imenso, cheio de temas, né? E sempre faltou um. Né? Eu vou fazer minha demanda aqui. Acho que tem um tema super importante que faltou, e aí acho que eu sugiro que vocês, eu vi que, olhando a turma, tem muito economista, tem muita área de políticas públicas, e eu acho que vocês têm que se aproximar de advogados administrativistas. Vocês têm que ficar junto com o pessoal de direito administrativo, porque eu acho que esse é um dos maiores nós do país, de como que a gente pensa as regras de funcionamento do Estado a partir de uma legislação de tradição de direito mais formalizado,
para tornar o Estado mais capaz de tocar, ser menos rígido e tocar com mais eficiência os serviços públicos, principalmente saúde, segurança e educação. E quando a gente olha essas três áreas, fica muito claro que a área que o Estado brasileiro melhor funciona é saúde. Educação e segurança estão muito para trás. O capítulo sobre política habitacional me pareceu haver um problema que aparece em outros trechos do livro, que é a microeconomia. Política pública precisa ser desenhada pensada na resposta das pessoas à própria política pública. Assim, a ideia de que o déficit habitacional não deve ser um indicador relevante para o desenho de uma política habitacional me parece equivocada. E a explicação fornecida pelo texto não ajuda. Não há clareza sobre o efeito do programa no indicador, no caso do déficit habitacional. Ora, se eu faço uma política habitacional, o déficit habitacional tem que ser um indicador do sucesso ou não dessa política. Mais ou menos eu faço uma política para reduzir acidentes de carro, evidentemente o índice de acidente de carros é um indicador de sucesso ou não da política. Evidentemente, e é por isso que a gente está discutindo ciência social, a gente não está na física aqui, os agentes econômicos e a sociedade respondem aos incentivos. Então, a política vai alterar o comportamento das pessoas, é ótimo, é claro, mas isso tem que estar pensado e tem que estar considerado na política, né? Penso que o capítulo de infraestrutura tem a mesma dificuldade do capítulo de investimento habitacional. Dentro do capítulo, parece que o problema do investimento em infraestrutura no Brasil deve ser a falta de recursos públicos. Ora, não me parece ser o caso. Tivemos quase uma década de vacas gordas. Tivemos as vacas gordas, com a elevação do investimento público e com o investimento das estatais. Qual foi o resultado? Novamente, aqui aparecem os limites do projeto do livro. Sem um cuidadoso estudo dos problemas que tivemos no último ciclo de investimento, não avançaremos. Eu fiz umas contas, eu estou para botar um texto no blog do IBRE. As refinarias da Petrobras custaram 10 vezes o custo das melhores técnicas, das melhores práticas da indústria. Ou seja, se você quer aumentar a capacidade de refino de um país, um barril dia de refino custa $20 mil. A Petrobras pagou 200 mil. Eu entendo, fazia muito tempo que a gente não investia, a Renesse, a Beurima era um lugar que não tinha preparação, nunca tinha uma refinaria, então vai sair mais caro, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, é um problema. É um problema muito grave. Se a gente não entender isso, a gente vai achar orçamento, vai gastar e não vai acontecer nada, a gente vai ter outra crise. Então, temos uma dificuldade em infraestrutura, né, de termos um bom marco legal e institucional para a contratação de projetos para obras de elevado grau de complexidade é fundamental, porque a gente sabe que se o Estado faz um leilão para um estrada, para qualquer obra de alta complexidade, o projeto está mal feito, isso vai gerar aditivos, vai gerar litígio. Se o cara que for entrar no leilão souber que o projeto está mal feito, ele já entra com preço errado, porque ele sabe que ele vai ter condições de litigar, e aí, bom. Então, tem um problema dramático, a gente tem que criar mecanismos eficazes do setor público conseguir contratar a confecção de projetos de obras de alta complexidade. Então, talvez um dos maiores, das maiores barreiras adicionais para a gente tocar as obras de infraestrutura. A outra grande é a gente desenhar de forma eficiente e crível um bônus de performance das obras. Então, assim, desculpe interromper, viu, Solon? Não, mas esse ponto, esse primeiro mês que eu estou lá na secretaria, é importantíssimo isso, porque a gente, São Paulo, nós estamos com caixa de 35 bilhões de reais. A dívida nunca foi tão baixa em relação à receita. Os investimentos, por esse ano, 27 bilhões no orçamento de investimento. E o que eu comecei a ver, levantando os dados, é que a gente executa muito pouco. Quer dizer, de janeiro a maio, a gente deveria ter executado 6 bi, executou 4. E aí você começa a pegar os dados por secretaria, pega o DR, pega a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde, e chama o pessoal para conversar por que não está saindo. E o que parece é que o gestor, o que está responsável lá mesmo, pelas vicinais, pelo asfaltamento, por obras de maior complexidade, não tem um incentivo. O incentivo que eles têm é cumprir as regrinhas para o TCE não implicar
Então, os órgãos de controle estão voltados não para cobrar do executivo o resultado. Você fez um investimento, está gerando bem público, está gerando o efeito que deveria. Mas é se o dinheiro foi pago direito, que também é importante. Se o recurso foi bem financiado, foi bem utilizado. Então, eu acho que tem uma distorção completa aí dos incentivos. Nós estamos falando de São Paulo, né, que deveria estar fazendo muito mais. Está fazendo bastante investimento, mas poderia estar fazendo muito mais. Então, esse diagnóstico que você fez do investimento me chamou muita atenção, porque nesses 40 dias que eu estou lá, salta aos olhos, né, como é um desafio mesmo. Então, esse é o ponto, né? O maior problema não é falta de grana, é processo. O Estado brasileiro é processo, a gente tem que tratar disso. Isso é microeconomia e incentivos. E o livro termina com um capítulo das ações de política externa. A premissa do capítulo é que havia uma continuidade das políticas externas desde a redemocratização e que o atual governo patrocina uma ruptura. Que é uma ruptura no atual governo não é menor nunca. Mas não me parece que o Itamaraty de Celso Amorim foi de continuidade ao que vinha dos governos anteriores. A ênfase em associação com ditaduras de esquerda na América Latina e em África representa clara ruptura com o Itamaraty dos governos da redemocratização, que também até FHC. É possível que a política de Celso Amorim de falar grosso com o gigante do norte seja o melhor para nosso interesse no longo prazo. Eu não sou especialista na área, não tenho a menor condição de julgar, mas certamente a política externa do petismo foi uma enorme ruptura com tudo que vinha antes. Com a lição do nosso comentário, mas gerais, queria só reagir um pouco a uma fala da Laura, dessa coisa geracional. Eu tenho 69 anos, vocês estavam nascendo, não, 59. A gente vai ficando velho, mais 10, menos 10. Quando vocês estavam nascendo, eu tinha 25 anos. E aí, quando eu comecei a estudar economia, eu achei uma coisa super esquisita. E eu acho que eu virei meio reacionário de direita, talvez por causa disso. Não sei. Eu também não sei se eu sou reacionário de direita, depois eu vou dizer isso. Eu venho de uma família hiper de esquerda. O meu avô, que tem o meu nome, eu tenho o nome dele, era um médico sanitarista importante, conhecido aqui em São Paulo, um parasitologista, uma pessoa que passou a vida toda se preocupando com desigualdade. Quando eu saí da física e comecei a estudar economia, eu achei super esquisito. Eu fui ler a literatura dos economistas brasileiros. E o que eu vi foi o seguinte: economista de direita queria fazer escola para dar produtividade das pessoas. Eugênio Bourdain e o Angoni. Economista de esquerda queria fazer BNDES para subsidiar o capital. Maria da Conceição Tavares e Celso Furtado. Eu disse, ainda deu tilts. Que coisa maluca, né? Os caras de esquerda querem BNDES, os caras de direita querem escola. Aí, depois de um tempo, chegou aqui na Academia Brasileira um imenso terremoto, até hoje bem produtivo, chamado Ricardo Paes Barros, um cara absolutamente brilhante, fez Chicago, foi professor em Yale, foi IPEA, e ele mudou a maneira como a gente pensava o tema da desigualdade. E o PB é um cara hiper-ortodoxo. O PB sempre se disse de esquerda, não, mas ele é um cara hiper-ortodoxo, passou a vida toda dele estudando desigualdade. Então, eu acho que tem ao contrário. Na minha experiência, desigualdade é um tema dos caras ditos de direito liberal. E os caras ditos de esquerda querem subsidiar o capital. Eu demorei muito tempo para entender por que era assim. Depois eu entendi que é mais ou menos assim. Os caras de esquerda acham que a gente é pobre porque o mundo nos rouba. Eu estou simplificando a beça, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. E aí, para o mundo não nos roubar, a gente tem que ser autônomo. Tudo é setor estratégico. E quando alguém fala em setor estratégico, eu ponho a mão na carteira. Querem tirar dinheiro de mim. E os caras de direita acham que o desenvolvimento está dentro da gente. Se o desenvolvimento está dentro da gente, a gente tem que fazer escola. Tem que tirar o desenvolvimento de dentro da gente. Então, só para compartilhar com umas experiências nossas não tão diferentes, muito obrigado pela paciência de todos vocês em me ouvir. Obrigada, viu, senhor? Pessoal, quero aproveitar e pedir desculpa que eu vou precisar sair para ir até o Palácio no Morumbi, que vai demorar acho que uns 40 minutos. Bota 40 minutos. Mas dizer que fiquei aqui com gostinho de quero mais para poder discutir, Samuel. Vamos ver se a gente consegue encontrar de novo. E João e Laura, obrigado também por tudo, pela parceria. Norman, Roberto, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Vai lá, Felipe. Vou passar por aqui, que é mais fácil.
E você quer ouvir a nossa réplica ou passamos para as pessoas? Comentam vocês. Vou comentar, vou começar então. Eu estou super curioso. Não, vou começar. Na verdade, a questão geracional eu falei até como provocação, né? Para poder animar o debate. E eu vou comentar sobre essa questão da microeconomia, né? A ideia do Samuel de que a gente não pode pensar só na política pública e falar, bom, o que eu quero é reduzir a desigualdade com essa política pública, então tudo que eu fizer, que eu digo que é para reduzir a desigualdade, vai funcionar. Eu preciso entender como os agentes da minha economia eles vão se comportar, dado que eu implementei aquilo e se aquilo de fato vai acontecer, o que eu gostaria, né? E aqui eu vou contar um pouco da cozinha do Reconstrução. Porque não é que todos os nossos encontros e debates a gente não discordava, né? Como eu disse, a gente só tinha um pedido, né? Você tem que ser a favor da democracia. Agora, se você acha que o problema do Brasil é porque a gente não tem recurso, a gente deixava você entrar, embora eu também não concorde com isso, né? Então, acho que a ideia de democratizar o debate, de aceitar ideias diferentes, ela tem, inclusive, um princípio microeconômico, né? Política pública precisa também ter a aceitação popular. A gente precisa conseguir explicar uma parte da política pública, ela precisa ser entendida pelas pessoas para que ela seja efetiva, né? No direito as pessoas falam, né? Por exemplo, aquela lei não pegou, né? É uma coisa muito brasileira e é uma coisa muito curiosa, mas a política pública ela precisa pegar. A gente precisa que os agentes sintam os incentivos da política pública. E parte disso, e aqui é uma questão até pessoal minha, eu tendo a achar que os economistas no Brasil têm muita dificuldade de explicar a política pública para as pessoas, né? E eu brinco com o Felipe e falo assim, Felipe, você tem que... Pena que ele saiu, vai perder a provocação também, mas eu falo para ele, Felipe, você tem que parar de falar do orçamento. Os economistas que cuidam do orçamento são altamente preocupados com a efetividade das políticas públicas, mas vocês estão ficando com a parte ruim, que é para falar que é para não gastar o dinheiro. Vocês têm que falar outra parte, que é para não gastar nisso, para poder gastar em outra coisa. Então, de alguma forma, a gente acabou liberando um pouco o debate, mesmo na discórdia em alguns pontos, porque a gente acha que é importante democratizar mesmo o debate e trazer as pessoas para a mesa de conversa, né? E como se faz isso? A gente fez isso tentando, de alguma forma, manter a conversa, a cabeça aberta, né? Então, eu posso não concordar com a proposta de um colega, mas a gente vai achar um common ground. A gente vai compromise em ter o mesmo objetivo e pensar em como chegar até lá, abrindo mão, talvez, um pouco de cada lado. Minha pergunta é não como dialogar ou debater com os colegas. Isso, infelizmente, é o único referencial, o principal referencial dos economistas, de falar com outros economistas. Mas o problema é como criar uma mensagem que é muito importante para que o povo e que a classe média entenda isso. Porque existe no Brasil não é um fracasso, tem feito muita coisa, mas não tem limites. E eu acho que de sua profissão é importante mostrar para o povo que tem limites, mas tem muito potencial. Porque as coisas não podem continuar deste jeito. Estamos em uma zona de perigo. Então, meu problema com o livro é que não tem nenhuma pretensão de comunicar as opções para que o público possa entender. Eu acho que é um desafio mesmo. E eu acho que, por mais que a gente tenha tentado, ainda ficou faltando mesmo essa tentativa de conversar com o público geral. E a gente tem versões anteriores do livro, né? Assim, a gente trabalhou os capítulos, eles estavam mais técnicos antes. Então, o que a gente tem hoje, na verdade, foi uma tentativa de digerir o máximo possível a tecnicalidade. Mas, certamente, isso é um desafio.
Eu acho que a gente consegue sanar um pouco desse desafio, bom, estando aqui em partes, porque aqui é um grupo muito homogêneo de pessoas que está sentada nessa sala, né? Mas principalmente tentar levar o debate do livro para outros grupos e outros coletivos dentro do país. E acho que muitos dos autores do livro fazem isso na sua vida diária, né? A gente tem 31 autores do livro que, de formas diferentes, atuam na vida profissional deles, levando as ideias que eles escreveram no livro para outros grupos da sociedade. Então, acho que o debate é a melhor forma, até porque, infelizmente, o Brasil não é um país que lê, né? Então, não sei se o livro seria a melhor forma para a gente conseguir passar tudo que a gente gostaria para as pessoas. E eu vou, como eu já me estendi bastante, eu vou só finalizar aqui a minha resposta para o Samuel e para todos, né? Mas acho que a tentativa principal aqui é tentar tirar esse gap de que o eleitor precisa de alguma forma ser inteirado da política pública. Para que isso aconteça, a gente precisa aceitar ideias que talvez vão ser mais heterogêneas dentro do debate sobre um mesmo tema, e passa por isso, inclusive, de alguma forma eu entendi quando você falou sobre você não usou a expressão angustiado, eu esqueci agora qual foi o adjetivo que você usou. Eu não vou me lembrar. Também não, mas eu acho que a gente tentou passar por cima mesmo, de alguma forma falar, bom, a gente está aqui agora, como você falou, recolher os cacos e olhar para frente, porque a gente não queria... Amargurados, isso, exatamente. A gente engoliu a nossa amargura, porque, embora nascidos na década de 80, nós também somos amargurados. Então, acho que de alguma forma era uma ideia engolir a amargura para tentar recolher os cacos e olhar para frente. E aqui eu vou roubar uma coisa que o João sempre fala e vou passar para você. Mas até porque esse discurso do olhar para trás para ver onde estão os erros, ele já está sendo capitalizado pela polarização, né? Então a gente queria evitar isso de alguma forma. Excelente, obrigado, Laura. Eu vou tentar complementar e contando rapidamente uma historinha para agradecer o Samuel pelo que ele comentou. Anos atrás, o Gustavo Franco, todo mundo deve conhecer, ex-presidente do Banco Central, escreveu um livro chamado Moeda e a Lei. Ele tem 848 páginas. Eu li as 848 páginas e produzi uma resenha do livro. E aí, com elogios e críticas a partir do que eu achei do livro. Claro, quando eu publiquei, o Gustavo compartilhou e comentou o seguinte: tudo que um autor que produz um livro comprido quer é que as pessoas leiam até o fim, né? Não somos o Gustavo Franco e não escrevemos 848 páginas, mas eu vou parafrasear o Gustavo, e tudo que a gente quer é que as pessoas leiam. E foi rigorosamente o que você fez, Samuel. Então a gente fica muito, muito feliz, porque você de fato pegou o livro do começo e leu até o final. Obrigado. Na parte que eu acho que eu consigo complementar a Laura, não vou repetir concordando, né? Tentar complementar. São 2 pontos. O primeiro é que a gente tentou, ao máximo, trazer proposta para cada capítulo. E todos os capítulos, tem 2 que tem pelo menos uma proposta. Tem capítulos que tem mais de 10. Por que eu estou estressando esse ponto, Samuel? Que é bem genérico dentro dos seus pontos que são bem detalhistas. Porque durante as reuniões do Reconstrução afloraram bastante divergências, que a gente não vai tornar públicas aqui. Mas eu, Laura e Felipe, a gente, além da amizade, a gente tende a concordar mais do que discordar. E diversos capítulos estão à nossa esquerda, alguns à nossa direita, mas para dizer que tem um limite do que você consegue fazer no trabalho de outrem. Então, a partir do momento em que a gente concluiu que, bom, essas pessoas vão contribuir, elas estão dispostas a contribuir, estão dispostas a associar o nome delas num trabalho conjunto, o que não é trivial. Tem pessoas aqui dentro do Reconstrução que discordam profundamente entre elas, aí vira a porteira fechada. O que eles entregaram é a visão de mundo deles e não tem muito jeito. Mas esse ponto, e eu queria estender um pouquinho nisso, eu acho que é fundamental. Depois eu queria falar sobre política. É fundamental, porque o que a gente tem vivido no Brasil nos últimos 3 anos e 5 meses é o quê? O que a gente viveu 30 anos atrás.
89 e 90. Em alguma medida é muito parecido. E antes disso, 30 anos antes. É acima dos 30 anos, né? A gente comete um suicídio político. A gente está há 3 anos e 5 meses com a ideia de tudo que veio antes é um horror, deu tudo errado. Pode ser resumido naquela frase, slogan do Paulo Guedes, ministro da Economia, de que eram 30 anos de social-democracia, equiparando governos muito diferentes, né? Sarney, Collor, Itamar, Henrique, Lula 2 vezes, Dilma, Temer. E não é bem assim. Então, tem uma parte do reconstrução que a gente considera muito importante, que é o resgate do copo meio cheio. Quando a ditadura acabou, não tinha proteção ambiental. Aí foi criado o IBAMA, em 89, o governo Sarney. Depois ICMBio, 2006. Não tinha saúde pública, você tinha que ter uma carteira assinada e tal. Com o SUS, mesmo sabotado, a gente teve uma das mais rápidas taxas de vacinação no mundo. E não somos um país pequeno. Não foi pouca coisa. E a gente universalizou a educação infantil no Brasil. Nosso problema é de velocidade de avanço, né? A gente começou a falar de educação no Brasil com modernização da lei de diretrizes de base da educação, o primeiro relator da CIRIB em 96, junto com o Paulo Renato, ministro da Educação, divergiam politicamente, quer dizer, é possível divergir e é possível construir a partir dessas divergências. Então a gente oferece em alguma medida esse resgate, porque o Bolsonaro já está fazendo esse papel do copo meio vazio. Deu tudo errado, deu tudo errado. E essa sina dos 30 anos, sabe-se lá quem a gente vai eleger daqui a 23, 24, ela é bastante cruel. E a gente está colhendo alguns frutos muito ruins disso, né? Em 60, veio Jânio Quadros, fala que todo mundo era bandido, menos ele. Todos os partidos políticos estavam corrompidos, menos ele. O grande problema do Brasil era a corrupção e que ele varreria a corrupção do Brasil. Foi eleito, foi um desastre total, abandonou o cargo depois de 7 meses e acelerou o que viria a ser o golpe militar. 30 anos depois dele, Fernando Collor aluga um partido, ele abre 89 sem filiação partidária, são todos criminosos, menos eu, todos os partidos políticos são corruptos, menos o meu, e todo o problema do Brasil se resume à corrupção. Assume, e é o primeiro presidente a sofrer impeachment, foi um desastre total. 30 anos depois, são todos criminosos, menos eu. O grande problema do Brasil é a corrupção. Alugam um partido qualquer, que depois ele larga ainda no primeiro ano de governo. Bolsonaro não tinha filiação partidária até algumas semanas atrás. E cá estamos mais uma vez. Então a gente tem que oferecer esse resgate de, peraí, não foi de tudo ruim desde 85. Tendo dito isso, agora eu vou ser super breve. Eu concordo integralmente com o Samuel em vários pontos, mas nesse eu queria estressar um pouquinho mais, que é a questão da polarização dos últimos 10 anos. E como em alguns capítulos a gente perpassa isso de forma um pouco breve, delicada, para não estressar ainda mais essa polarização. Eu concordo integralmente, não só com isso, mas com isso eu queria gastar um pouquinho de tempo, só um pouquinho, juro. Vejam só, desde que a gente faz eleição para presidente, a primeira de fato foi a do Prudente de Moraes, né? Em 1894, antes disso não tinha. Então de 1894 para cá, as 3 mais apertadas da história de eleições presidenciais no Brasil ocorreram em 89, Collor 53, Lula 47, em 2014, Dilma 51, Aécio 49 e 2018, Bolsonaro 55, Haddad 45. Essas foram as 3 mais apertadas, obrigado Roberto, da nossa história. Curiosamente, 2 das 3 são dos últimos 10 anos. 2014 e 2018. O país está profundamente, não tem problema nenhum, o país está profundamente polarizado e as urnas indicam isso. E tem literatura corroborando. Faz grande diferença quando você tem um presidente ou presidenta, enfim, obrigado, eleito em primeiro turno, como Fernando Henrique foi 2 vezes,
Ou Lula ganhando com 61% dos votos, ainda aqui em segundo turno, e mesmo Dilma I, com 58% dos votos, quando você vai ver um presidente ganhando com 51%, e depois com 55%, 45%. Isso indica que, em cenários muito polarizados, quem perdeu considera quem venceu abominável. Aí fica difícil fazer política pública, fica difícil dialogar, e a gente está vendo isso dentro de casa. Fica a pregação para convertido, quem concorda comigo, concorda sempre comigo, eu só quero andar com quem concorda comigo, e do outro lado a mesma coisa. Então, em alguns momentos, a gente precisou mesmo fazer esse voo bem de leve para não estressar demais. Então, seu olhar foi muito atento, eu concordo integralmente. Mas a gente não consegue, e aqui eu prometo que eu encerro, a gente não consegue romper com essa polarização se a gente pelo menos não tentar. O Reconstrução ele é um esforço para isso. Quando o Norman aponta a questão de notas bibliográficas dos autores e autoras, isso é um tanto inevitável em qualquer esforço em um país que uma parte considerável das crianças termina o ensino fundamental sem conseguir compreender uma frase simples. Então, qualquer universo de escrita, isso inclui o Braudel Papers, não deixa de ser pregação para convertido. Quem vai ler somos nós aqui. Infelizmente é assim. Quando a gente tenta fazer com uma linguagem um pouco mais aberta, a gente está tentando chegar em um pouquinho mais de gente. No limite, não tentar significa simplesmente fazer o que a nossa geração é privilegiada de fazer. Pegar um avião, deixa eu fazer meu doutorado em Lisboa, deixa eu morar em Paris, né? Deixa eu sair do Brasil. Então a gente está tentando, inclusive literalmente, né? A Laura é mãe de uma bebê, eu sou pai de um pequeno, então a gente está tentando mesmo formar literalmente família aqui no Brasil. Então a Reconstrução ele vem disso. E eu agradeço profundamente o Samuel pela leitura tão atenta. Obrigado mesmo. Perguntas? Bem, foi um prazer. Vamos perguntas ao auditório, gente. Obrigado mesmo. Não, foi muito legal. Boa noite. Boa noite. Professor Norman, boa noite, Samuel, que não está aqui, Laura e João. Eu senti falta, eu adquiri o livro agora, senti falta, talvez, no debate que o João e o Samuel trouxeram agora, que assim, em governos fracos, e aqui para a gente não assumir, a gente pode falar do governo Dilma e do governo Bolsonaro, o Congresso Nacional começou a assumir um papel maior no orçamento, né? Eu vi aqui o João falando de forma muito incisiva do Congresso Nacional junto com o Fundeb, né? Quase como se houvesse um consenso, mas o Congresso Nacional ele atua de uma forma muito dos interesses pessoais dos parlamentares, tendo muito focado sua base, né? Então eu acho que talvez uma grande mudança institucional que nós tivemos de 2015 para cá, inclusive mudanças constitucionais, eu posso citar aqui no mínimo 6 a 8 emendas constitucionais, foi em um governo, um poder executivo fraco, então um poder executivo sem uma agenda de políticas públicas tão definida, o Congresso Nacional tentou abocanhar uma parte daquele orçamento que a gente diz que é discricionário. Agora a questão está, de um lado, a ideia de um poder executivo forte no presidencialismo é ter uma estrutura de ministério robusta, um corpo técnico próprio e que pudesse elaborar políticas públicas com a ideia de um certo planejamento, né? E o parlamentar também tem aquele argumento, mas eu que fui eleito pelo povo, eu conheço regiões que uma pessoa no gabinete em Brasília e São Paulo não tem, então eu tenho toda a legitimidade, inclusive, dado para as urnas para isso. Mas a gente, ainda mais quem atua, sabe que o parlamentar ele vai direcionar para aqueles lugares que reinam dividendos políticos, até porque o dividendo político parlamentar é a cada 2 anos, né? Porque ele precisa de sua base de vereadores, de prefeitos, de lideranças locais. Então, assim, eu senti falta no livro, e aqui também a ideia de como a gente pensar políticas públicas, a concretização de políticas públicas, com um poder executivo fraco, então vamos dizer assim, um poder executivo sem agenda,
ao mesmo tempo que a gente já fez mudanças constitucionais, ou seja, pode vier o Lula 1.0, 3.0, com 80%, a Constituição já foi alterada para colocar uma série de travas, de mecanismos. O RT9, na verdade, começou em 2019. Na verdade, o RT9 foi até uma questão mais de transparência, porque já existia a emenda de relator, né? A Constituição fala que já de muito tempo que para corrigir omissões, erros e omissões podia ter. Então, normalmente, sempre o parlamentar gosta quando tinha um assessor do orçamento que abria um pouco a margem e o relator conseguia fazer uma distribuição, vamos dizer assim, à la gabinete, né? Mas que depois que a diferença é que assumiu um protagonismo muito forte, né? E no caso o orçamento de 2020, no teatro de 2019. Só que agora não, agora está institucionalizado, não é? Então, assim, é uma coisa que veio para ficar. E aí, como é que vai ficar o poder de agenda e como é que fica esse diálogo com o Congresso Nacional e o Poder Executivo? E eu acho que no livro que eu adquiri aqui, mas não vi bem um debate nesse ponto. Obrigado. Seu nome? Carlos Eduardo. Não, muito bom o seu ponto. Acho que o Samuel respondeu um pouco sobre isso, falando principalmente na questão que eu vou chamar de accountability do eleitor, né? Que existe um vácuo aí entre você, de alguma forma, conseguir monitorar os parlamentares, né? Eu na verdade, vou dizer que eu acho que uma primeira coisa que a gente pode fazer é não achar ruim um político querer receber dividendos eleitorais, como você falou. Eu acho que a gente tem que assumir que o político está lá para isso. Ele está lá para gastar dinheiro para receber voto mesmo. Né? Quando a gente deixar isso muito transparente, a gente vai entender como é que funcionam os incentivos que estão na cabeça daquele político. Não tem problema nenhum o parlamentar querer pegar dinheiro para usar pork barrel, né, spending, para usar no curral eleitoral dele e querer realmente gastar com infraestrutura lá, fazer repasse de verba para receber voto. Né? É essa a moeda transacional que a gente tem na democracia. O que a gente precisa é ter certeza que durante essas transações em que o parlamentar faz consegue uma emendinha parlamentar para um lugar e ele recebe mais voto por causa daquela emenda parlamentar, a gente precisa criar mecanismos de monitoramento daquela verba sendo gasta e se ela vai se transformar num gasto efetivo e se é o gasto que aquelas pessoas gostariam de ter. E para isso, acho que o Samuel, na verdade, já falou bastante sobre isso, que eu acho que, de fato, é uma coisa que a gente não aborda no livro, e é uma falha mesmo, de como a gente cria um ambiente técnico de debate com o eleitorado. É muito difícil isso acontecer, principalmente num país como o nosso, gigante, heterogêneo e com baixo nível educacional. Então, acho que cabe um pouco à sociedade civil dentro dos seus grupos organizados. Né? O João bem falou como foi o papel importante da sociedade civil no debate de educação. Então, acho que eu diria que não ficou no livro, minha resposta seria: você precisa explicitar quais são os incentivos que essas pessoas têm. O político quer voto. Acho bom que ele tenha dinheiro para poder comprar esse voto através de uma forma legal. Cabe a nós monitorar como é que ele vai gastar esse dinheiro. Excelente. Obrigado, Carlos Eduardo. Obrigado por apostar no livro. Espero que você goste. Para complementar o que a Laura disse e parte do que você disse também, que dos últimos 5, 6 anos a gente teve governos fracos, né? Mesmo o governo Temer, que foi um governo muito efetivo em projetos, praticamente tudo que ele jogou para o Congresso ele obteve, ele conseguiu aprovar, com exceção da reforma da Previdência, que ele deixou pronta e aí passou logo em seguida, né? E o marco do saneamento também deixou pronto, passou logo em seguida. Então, o que ele não deixou pronto para passar logo em seguida, ele passou durante o governo Temer. Mas, não obstante isso, era um governo fraco, um governo com pouca base popular e muito dependente do Congresso. O fato é que de 2015 para cá, a gente teve um agigantamento do Congresso Nacional. Em casos pontuais, isso foi ótimo. O caso do Fundeb, se o Congresso não fizesse, ninguém teria feito. Em muitos casos, isso foi muito difícil, muito complicado. O grande problema é que a Constituição não é parlamentarista, né? E também não é semipresidencialista, ela é presidencialista. Então, é sempre esquisito quando você está vivendo num regime cujo nome é presidencialista e você não vê o presidente, quem quer que seja, liderando o debate de políticas públicas, quaisquer que sejam elas, e sim o Congresso Nacional. Isso é sempre esquisito. Não é à toa que a gente está tendo esse, abre aspas, debate, fecha aspas, sobre o semipresidencialismo, né?
Na prática, ele já meio que está acontecendo agora no Brasil. O presidente passa de segunda a quinta-feira contando piada em auditórios, Fiesp, FIEP, do sextou até o domingo motociata e jet ski, e enquanto isso o Congresso toca o país. É mais ou menos isso, o semipresidencialismo, né? Você vota para presidente, mas ele quase não faz nada, conta piada e tal, aparece em jornal, e quem toca na prática é o parlamento. Então a gente já está no semipresidencialismo. Quando a gente vê esse debate sobre colocar uma PEC para institucionalizar o que já está acontecendo, é problemático, no entanto, porque a sociedade não foi instada a falar se ela topa esse equilíbrio ou não. Ele até pode ser o melhor para o Brasil, mas a gente precisa falar, né? E em algumas questões não basta uma PEC. Quando você está decidindo como que o governo vai se organizar no país, a gente percebe, eu digo a gente no plural, reconstrução, que só há dois caminhos e dois caminhos apenas. A convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, o que seria desagradável, porque você vai falar de 1000 temas, mas foi assim que surgiu o presidencialismo no Brasil, foi a Constituinte de 87 e 88 que botou lá no papel. Ou um plebiscito, como aconteceu em 93, que confirmou o presidencialismo. Então você tem que ter um debate maior do que os deputados que lá estão, que não foram eleitos para debater sistema de governo, debatendo o sistema de governo no Brasil. Acho que eu complementei. Obrigado. Assim. Você tocou no ponto neurálgico nesse sentido. Eu acho que é impressionante que nesses debates não se fala de mudança do sistema de governo com muita ênfase, porque este sistema não funciona. Funciona para tem um ciclo vicioso de transferência para o povo, que o povo não reclama, e que com uma riqueza para o Congresso e seus amigos. É uma perversidade de incentivos. Está aproximando seu limite. Eu acho que o discurso deve estar na estrutura do governo e eu não entendo porque o público foge deste tema. A impressão que eu tenho é que a gente está meio no meio do caminho, né? Acho que foi o que o João disse. A gente escolheu 2 presidentes seguidos que não tinham apetite pela política por motivos diferentes, né? Dilma e Bolsonaro. E o funcionamento do nosso regime, né, presidencialismo, requer a liderança da presidência. E ela tinha discricionariedade. Ainda tem, mesmo com o enfraquecimento que houve, o presidente brasileiro ele ainda é, dentro dos presidencialismos, relativamente forte. Ficou mais fraco nos últimos 10 anos. Mas eu acho que esse enfraquecimento da presidência da República é fruto do próprio fato da gente ter escolhido presidentes que não tinham apetite pela política. Na política no Brasil é difícil para dedéu, né? E se a pessoa não gosta, deve ser chato a beça. O presidente brasileiro trabalha muito, é um país complicado, grande. Então, eu escrevi uma coluna em 2013 contra orçamento impositivo. Para mim, eu sempre achei que o orçamento autorizativo que a gente tinha é o que orna com as nossas instituições, com o nosso presidencialismo. A gente não pode olhar para o sistema político brasileiro à luz do americano, porque são sistemas políticos totalmente diferentes. Lá é um sistema político bipartidário com o presidente fraco, a gente é uma confusão partidária com o presidente forte, porque o presidente forte faz a banda tocar direito, se enfraquecer o presidente é um problema. Então, eu acho que a reconstrução, a gente vai ter que reconstruir o presidencialismo. Sei lá como, a gente vai ter que voltar, o presidente vai ter que voltar a adquirir uma parte das prerrogativas dele, eu acho, ou senão a gente vai pelo caminho do semipresidencialismo, a gente está meio no meio, não
Não sei como que a gente vai resolver isso. Só um esclarecimento. Você falou que nos últimos 10 anos nós tivemos 2 presidentes sem apetite para a política. Isso enfraqueceu. Curiosamente, Desculpe, não escuto o senhor. Vem com no meio dos dois, entre os dois teve o Temer, né? É. Que, apesar de ser fraco do seu ponto de vista popular, né, o presidente bateu o recorde de rejeição, né, ele mandou no Congresso, né, mandou no Congresso o período do governo dele e fez uma enxurrada de aprovações de política dentro de uma perspectiva presidencialista. Não, é só porque eu ouvi o teu comentário. Não, exatamente isso, porque o Temer é um presidente, como Lula e FHC, com apetite para a política. O que quer dizer apetite? Eu sou muito influenciado pela ciência política brasileira, nesse aspecto, principalmente pelos trabalhos do Carlos Pereira, um monte de coautores que especializaram no tema gestão de presidencialismo de coalizão. O que eles mostram é que é muito importante a arquitetura da coalizão. Você não pode brigar com o mundo. O presidente ele é forte no Brasil, mas o que a gente aprendeu, inclusive com os processos de impeachment, é que a palavra final é do legislativo. O que é bom, porque é o que resguarda o equilíbrio e não faz a gente virar tirania. A gente é um presidente super forte, mas a gente tem instituições de controle, Supremo, imprensa e tal, e a palavra final é do legislativo. Então, o presidente ele tem que saber construir a coalizão dele. Ou seja, ele tem que fazer uma coalizão que não seja muito heterogênea. Se ele tiver um programa de governo, não foi à toa que o Temer fez Ponte para o Futuro, fazer a coalizão em cima do programa, fazer com que a heterogeneidade da coalizão seja baixa e que a mediana ideológica da coalizão não seja muito diferente da mediana ideológica do Congresso Nacional, fazer uma distribuição de ministérios que guarde proporcionalidade com o peso dos diversos partidos na coalizão e principalmente não fazer o seu partido ter um peso muito grande, um protagonismo muito grande nos ministérios e na distribuição de cargos em geral. Esse tipo de coisa, a FHC fazia super bem, você tem indicadores para cada uma dessas estatísticas que eu falei. No petismo elas pioraram. O PT tem um problema que não dá nem para acusar ele, é um dilema meio difícil de resolver, que o PT é um partido mais à esquerda. Quando o PT elege o presidente, o nosso Congresso é mais à direita. Então você cria uma dissintonia entre a ideologia média do presidente e do Congresso. A maneira como o PT resolveu isso não foi boa, que era exagerar no protagonismo do partido dele na esplanada dos ministérios e utilizar muito as moedas de troca. Como a Laura falou, as moedas de troca são da democracia, não tem problema. Mas se você pesa demais nas moedas de troca e compartilha pouco poder, vai dar bobagem. Inclusive porque você centraliza tudo na presidência da República. Os mais velhos vão se lembrar, quando estava no governo FHC, tinha uma expressão que depois no petismo desapareceu. Saía no jornal assim, FHC frita tal ministro. Lembra? Fritura? Vocês não se lembram, vocês eram jovens, mas eram crianças. O que quer dizer assim, FHC frita político? Ele fazia uma distribuição dos ministérios que tinha uma proporção relativamente boa com relação ao peso das diversos partidos na coalizão. Como o Temer fez. O Temer fez isso super bem, por isso que ele aprovou um monte de coisa também. E as pessoas têm base de dados, mostra que o Temer precisou usar pouco emenda, porque ele fez a outra parte bem feita. Então a FHC fazia essa distribuição e se aparecesse alguma corrupção, era naquele ministério. Não contaminava o governo todo. Aí aparecia o escândalo de corrupção. Primeira fala, não confiamos muito no ministro, tal. Espera. Aí a coisa começa a feder. Segunda fala, o ministro está prestigiado. Bom, então está quase sendo demitido. Então estava fritando. O que era fritura? Era ver o tamanho do problema, qual era a implicação que aquele particular ministro, que o ministério dele tinha em alguma corrupção, e quando a coisa ficava feia mesmo, você não tinha contaminado o Palácio da Alvorada, e a FHC chamava os partidos e olha, ok, aquele ministério de vocês, mas troca o cara. E a coisa andava. Conforme a gente foi mudando muito essa dinâmica,
A gente teve primeiro com o petismo um problema que, como tem esse problema estrutural de ter uma presidência ideologicamente muito diferente da mediana do Congresso, e a saída não foi boa, você já foi perdendo funcionalidade. A gente elegeu um presidente que não gosta da política, que era Dilma, aí veio o fim das emendas do orçamento, veio o orçamento impositivo, você foi enfraquecendo o presidente, e aí Bolsonaro não quer presidir, quer dar golpe, ele tem outras agendas, né? E aí a gente virou um semipresidencialismo de fato, que é o que a gente tem nos últimos 3 anos. A gente vai ter que reconstruir isso. Bom, boa noite. Eu tenho a tarefa ingrata de ser aquele que olha o relógio. Ah, sim. Sim, claro. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta que aponta para o processo que resultou nesse livro, ou seja, o engajamento de um grupo pensando o Brasil, pensando propostas, buscando soluções, discutindo em torno de um compromisso com a democracia, produziu esse esforço, né, abrangente, né, para lidar com a angústia, com a amargura, né, mas buscando esses sentimentos que nos movem, né, e os valores que nos movem, criando convergência em torno de uma reconstrução. Gosto muito da imagem ou da filosofia do Peter Sloterdijk, que aponta para esse movimento de reconstrução, né, do pacto social, do pacto urbano, enfim, da nossa convivência. Quando vai acontecer a próxima reunião da reconstrução? Qual é a continuidade desse trabalho, né, ou o alargamento desse trabalho? Porque eu sei que com a retomada das atividades presenciais, a rotina não vai ser a mesma. Né? Mas como vocês sonham em dar continuidade para aprofundar o trabalho desse livro? Eu acho que, bom, na verdade, não é à toa que o livro vem num ano de eleição, né? Eu acho que a gente não poderia deixar de achar que a continuidade, ela precisa vir num outro presidente eleito, né? Então, acho que, de alguma forma, desses 31 autores que compõem o livro, pessoas muito diferentes, que atuam em lugares diferentes, eu acho que seria inevitável pensar que essas pessoas, seja num grupo da comunidade civil ou atuando no governo, poderiam levar alguma dessas ideias para frente. Então, essa seria a minha primeira resposta. Mas o grupo continua, na verdade, né, fora do público, né? A gente continua debatendo, continua discordando, continua concordando em algumas coisas também, mas eu diria que gostaria de ver alguma das ideias sendo levadas adiante mesmo. Seja no debate, ou seja, para quem for atuar no próximo governo que nós esperamos ser diferente desse. Como Samuel disse, não é um governo, né? Está preocupado em dar um golpe, não em governar o país. Exato, exatamente. Eu sei que agora vai parecer Globo News, né? Quando um concorda com o outro o tempo todo, mas eu concordo com a Laura, isso costuma acontecer bastante. O que cabe complementar, Roberto, mais uma vez te agradecendo pelo convite, por ter proporcionado isso para a gente. O que cabe complementar a Laura é que realmente com o Bolsonaro não tem como ter reconstrução, né? O livro só existe porque ele está aí liderando a destruição. Então, todo e qualquer cenário que não envolva a reeleição dele, a gente tem muita confiança que algumas ideias do reconstrução vão sair do papel. Se a gente vai para um governo Lula-Alckmin, se a gente vai num governo Ciro Gomes, se a gente vai num governo Simone Tebet, para ficar entre os 3 que sobraram, né? Não à toa a gente tem dialogado com essas principais campanhas, com principais deputados e candidatas a deputadas e senadores desse largo espectro, né? Que vai da esquerda à direita não bolsonarista, tem saída para a reconstrução, né? Em parte por um vácuo de ideia, também muito bem anotado pelo Samuel. Então, na falta de ideia, pega uma aqui que está pronta, ou próximo de pronta. Então, a gente também vê isso de forma pragmática, mas também pela ideia de, tem gente pensando, vamos trazer para cá, vamos conversar, e todo mundo que está na reconstrução tem disposição de fazer acontecer. Não à toa, aqui está o livro, né?
Então é com muita confiança, a gente tem otimismo de que vai acontecer. Se vai ser um pouco mais à esquerda do que a gente imagina, um pouco mais à direita do que a gente imagina, ou se vai ser exatamente como a gente gostaria que fosse, não sei. Mas a gente só sabe do jeito que não vai rolar. Obrigado mais uma vez. Eu posso fazer um comentário final só? Pode. Eu queria só dizer que eu vi que tem pessoas aqui que são jovens e que são estudantes, acho que economistas, né? E eu acho que grande parte das críticas que a gente recebeu, na verdade, eu passo para vocês, porque a gente já não tem mais tempo de responder, agora está com vocês mesmo. Então, toda essa questão de como fazer a implementação, como criar accountability, eu acho que agora já está com vocês. Já estou passando para a geração seguinte, que a nossa já foi também. Tem uma questão do Jacob aqui. Ah, desculpa. Isso, já foi. Eu pensei que o momento estava terminando mesmo, eu falei, deixa eu levantar. Posso falar? Pode. Rapidamente. Bom, primeiro o Samuel, de fato, leu o livro, né? Impressionante. Incrível. Ele leu o livro e ele também tinha aceito esse papel que ele está cumprindo aqui hoje brilhantemente, né? Então, até por dever de ofício, né? Eu não li o livro, eu não tinha. Meu modelar uma mesa, está na fila, vai ser o meu próximo livro, mas eu estava morrendo de curiosidade por ele, e até por vir aqui eu fiz aquela leitura transversal, li alguns capítulos e passei transversal para entender o que é o livro. Então, e eu quero trazer, então, o Samuel avisou de início que ele queria se ater mais à parte vazia do copo, né? Aprofundou naquilo que ele entendeu que o livro poderia ser ou que faltaria ao livro. Eu queria chamar um pouco a atenção para a parte cheia, né? Do esforço que vocês fizeram, né? Quer dizer, da consequência, tem muita gente no Brasil e nesse período de pandemia e sobre sobre esse governo que a gente está, tem muita gente conversando, né? Vocês sabem disso, tem muita gente conversando. Vocês foram além da conversa, né? Vocês se organizaram, se estruturaram e produziram, deixaram um legado desse esforço que vocês fizeram. Isso tem que ser muito reconhecido, né? Segundo, deixaram um legado num campo que nós não temos muito material, né? Muito material recente, muita reflexão recente, e ainda mais com a riqueza de vocês terem aceito abrir as porteiras para a diversidade de opinião, a diversidade ideológica. Isso também é outro mérito que tem que ser destacado. E vocês estão indo além disso, né? Vocês estão lançando o livro num processo que eu espero que vocês não parem de colocá-lo em discussão, né? Organizarem lançamentos, e eu queria estimular muito vocês na medida do que a agenda permitir, continuarem esse processo de discussão em torno do livro, dessas articulações, né, junto aos políticos e aos partidos, né? E isso é muito importante. E nesse ponto eu toco numa questão que eu fiquei bastante espantado de ver que o Norman tocou, o Samuel tocou, Laura tocou muito diretamente. Você tem isso na veia, né? A questão da comunicação, né, João? De como é que essas ideias podem ser melhor comunicadas, né? E é interessante, por conta de um envolvimento que eu tenho num coletivo que você sabe, né, que é o Derrubando Muros. Recentemente eu propus aplicar metodologia de design thinking para as variáveis políticas, por conta de um processo em que eu achei que a gente ia ser bom aplicar essa metodologia para definir que passos iriam ser dados. E a síntese, o ponto central, a conclusão central que a gente chegou entre todos os problemas que o Brasil enfrenta, a gente chegou à conclusão que a gente vive um grande problema de comunicação. Um grande problema de comunicação. E é um problema descomunal. E você querer que essas ideias sejam escritas de uma maneira que amplie um pouco o alcance da leitura é legal, é importante, mas não vai ser suficiente. Tem um processo de engajamento, de esclarecimento descomunal que precisa ser feito.
No meio disso eu lembrei de um aspecto que foi levantado aqui, do sucesso da vacinação, né? Sem dúvida, o SUS tem um papel fundamental, mas um dos maiores responsáveis por isso é o sucesso da comunicação da vacinação no Brasil. É um sucesso histórico de comunicação. Essa ideia de que vacina faz bem, vacina é importante, vacina é bom, vem sendo trabalhado há décadas no Brasil com enorme sucesso. A ponto de um governo que não só sabotou o processo, mas sabotou a comunicação da vacina. O presidente da República falou que você vira jacaré, que você vai pegar HIV, etc. Enfim, e usou as redes para isso. Não obstante, nós tivemos. Então, imagina, se você puder desencadear isso. E aí tem a questão da vacina é interessante, porque ela tem os dois elementos. A vacina é uma expressão científica, ela tem base científica, e a comunicação. O que falta no Brasil é fazer com que uma parte muito mais significativa de políticas públicas seja implementada em base científica. Mas para isso você precisa fazer que as pessoas entendam que isso é bom. Exato. Sim. Os economistas só falam da parte vazia do copo, não falam dos benefícios, só falam, bom, precisa fechar a torneira, mas por que tem que fechar a torneira? Que benefício você vai ter em fechar a torneira? É uma questão de comunicação. É só levantar essa questão, e já que ela foi abordada, eventualmente escolher algum comentário complementar sobre esse grande desafio que nós temos hoje, que é levar um entendimento genuíno, profundo da sociedade brasileira, como ela teve em relação ao benefício da vacina, o benefício de boas políticas públicas, na educação, no ambiente, na segurança, porque todos sabem, não faltam diagnósticos, não faltam formulações, falta compreensão para que isso seja transformado em vontade política. É isso. Muito bom. Não, por favor. Nossa, é um excelente comentário, Yakov. Muito obrigado por ele. Esse exemplo da vacinação a gente ainda vai estudar muito, porque foi uma coisa realmente impressionante. O presidente foi para a rede nacional de televisão e rádio, usou do WhatsApp, circulou pelo país de uma forma que ele não circula hoje. Mas no auge da pandemia circulou pelo país sempre sem máscara, juntando todo mundo e o tempo todo falando: vacina, isso é coisa da China, não presta. Vai te transformar em jacaré. Eu não vou me vacinar. O tempo inteiro. E como tem também evidência, por 11 vezes a Pfizer ligou. Ele não atendeu. É inacreditável. Então, a sabotagem foi administrativa, política, simbólica e de comunicação. E não obstante isso, nós tivemos uma das mais rápidas taxas de vacinação do mundo. Tão logo a gente teve vacina, todo mundo tomou, até quem era contra. O Brasil é um caso tão sui generis, que até o antivax tomou vacina. Então, é uma coisa impressionante. E isso foi, em parte, de baixo para cima. A gente teve de João Dória, inquestionavelmente não comunista, para ficar no linguajar pobre da presidência da República, a prefeito do PSOL em Belém, falando a mesma língua. Tome vacina, pelo amor de Deus, vai salvar o vovô, vai salvar a vovó, vai salvar você, vai salvar seus amigos. Todo mundo, do PSOL ao João Dória, falando a mesma coisa o tempo todo. Sindicatos patronais, todo mundo se envolveu. Isso foi impressionante, impressionante. É muito, muito salutar essa sua memória, Yakov. Eu acho que a gente ainda vai ter diversos estudos, tanto de semiótica até política pública de fato ali. E a gente tem isso em várias outras ocasiões. Ainda não tem dado, pelo menos eu não conheço, normalmente quando eu não conheço, a Laura conhece. Então, pode ser que ela fale logo em seguida isso, mas sobre essa política reiterada dele de aumentar a posse e porte de arma, como sempre, o que a gente tem no governo federal brasileiro é a cópia de tudo que não funciona nos Estados Unidos, Uma das coisas que não funciona é o fato de que você pode comprar uma metralhadora, entrar numa escola e metralhar quem você quiser.
E aqui, essa é uma política reiterada há 3 anos e 5 meses. No entanto, eu não conheço os dados, não conheço. Mas a nossa hipótese de trabalho é que isso não se espalhou tanto assim. Então, tem uma parte da sociedade que é parcialmente institucionalizada que conseguiu funcionar como um buffer, como uma proteção a essa maluquice. Quanto tempo isso vai durar, eu não sei. Mas uma grande lição é essa que você tirou. Boa comunicação importa. Saber vender é tão importante quanto ter boas ideias, né? Ontem, o Ben Bernanke, que foi presidente do Fed, num período crítico, né? Foi presidente do Banco Central dos Estados Unidos na primeira crise financeira de escala global desde 29. Ele está numa turnê de divulgação do livro dele, acabou de lançar um livro, e ele ganhou as manchetes de jornalismo econômico ontem, 24 horas atrás, quando foi perguntado para ele, como é que você resumiria teu livro novo, presidente? E ele disse, política monetária, segurando o livro dele, é 98% gogó. Eu preciso convencer as pessoas que o que eu estou fazendo está certo. Mais do que saber que está certo, eu preciso, se todo mundo confia que eu estou certo, a chance de dar certo é maior do que de dar errado. Mesmo que a minha ideia não seja a melhor disponível no mercado de ideias, né? Então, o poder da comunicação é tão relevante quanto ter boas ideias, né? É claro que ter boas ideias é muito importante também. Para fechar, é um prazer ter pessoas de variadas walks of life, né, por aqui. A Laura mencionou estudantes de economia da USP, a gente também tem estudante de administração pública da GV, e a gente tem o Yakov, que é uma grande pessoa, vocês já perceberam como ele é generoso, e além de tudo, que a indústria cultural brasileira deve muito a pessoas como o Yakov. Então é muito, muito bom para a gente estar com vocês todos aqui, e agradeço muito, Yakov. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agora digo, não vou repetir o que o João já disse, então muito obrigada a todos por terem vindo, obrigada ao Instituto, foi muito bom poder debater, e muito obrigada ao Samuel pela leitura. Espero que a gente tenha pelo menos mais uma pessoa que tenha lido o livro como você, já será um imenso prazer. E boa noite a todos. Você correndo para amamentar. Lógico, eu fiquei preocupado.